Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy e este é o Poder em Foco. Neste mês de março, quando é celebrado o Dia Internacional da Mulher, a cada domingo eu estou entrevistando uma mulher de destaque em sua área de atuação. E aqui no estúdio comigo hoje está a jornalista convidada Carla Lucena, repórter do SBT Brasil. Nós vamos ter o prazer de entrevistar a juíza criminal Renata Gil, titular da 40ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. É a primeira mulher a presidir a Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, que é a maior associação de juízes no país. No dia 15 de março, também ela assumiu a coordenação da Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público, que reúne mais de 40 mil juízes, promotores e procuradores de todo o país. Renata, boa noite. Muito obrigada por atender o nosso pedido para conceder esta entrevista. Em primeiro lugar, já tira a dúvida, essa curiosidade, porque eu sei que você também é casada, tem 2 filhos adolescentes, aí tem a frente aí associativa, a presidência da AMB, e está morando em Brasília com a família no Rio. Como é que tem sido para administrar essa agenda toda? Boa noite. Boa noite, é um prazer estar com vocês. É uma grande responsabilidade e uma divisão mesmo entre o coração e o trabalho, mas estamos firmes nesse propósito de fortalecer a democracia brasileira e agora com essa grande missão de representar também uma outra instituição democrática que é o Ministério Público Brasileiro. São 40 mil colegas aí para defender. Eu sou juíza da 40ª Vara Criminal da capital, no Rio de Janeiro. É uma vara que pega crimes comuns, de tráfico, roubo, furto e divido esse trabalho com a AMB, só que durante esse mandato de 3 anos eu tenho um afastamento para me dedicar somente às questões associativas em Brasília. Eu trabalho no STF, no Conselho Nacional de Justiça e no Congresso Nacional. E nesse trabalho já vocês apresentaram, inclusive agora em março, um programa, um pacote legislativo no Congresso Nacional, que é o pacote Basta, com várias propostas para o enfrentamento à violência contra a mulher. São vários projetos, vou pedir para você detalhar alguns um pouquinho para a gente, mas já pergunto o seguinte, é uma revisão da Lei Maria da Penha, um complemento da Lei Maria da Penha, é o quê? Em verdade, o pacote Basta, ele visa fortalecer o sistema de proteção à mulher, então ele faz algumas alterações ao Código Penal, que é de 1940, é uma lei ainda antiga, e ele faz algumas adaptações à Lei Maria da Penha. Na verdade, ele consagra alguns institutos que já eram previstos na Lei Maria da Penha, como, por exemplo, a violência psicológica. Então, é um pacote que visa fortalecer todo esse sistema legislativo de proteção à mulher do Brasil, que é um sistema, é importante que se diga, é o 3º melhor do mundo. Mas o Brasil ocupa o 5º lugar de país mais violento do mundo. Então, ainda é necessário que a nação brasileira dê alguns passos. No âmbito do judiciário, nós lançamos no ano passado a campanha Sinal Vermelho, que é aquela em que com um X vermelho a mulher silenciosamente manifesta o seu pedido de socorro a redes de farmácias, estabelecimentos comerciais. Essa campanha foi lançada em parceria com o Conselho em 11 de junho do ano passado. Nesse ano, no Dia Internacional da Mulher, nós apresentamos o pacote Basta, que tem 5 medidas importantes. Um é tornar a lei Sinal Vermelho, tornar o Código Sinal Vermelho uma lei federal, e outras medidas como, por exemplo, cumprimento de pena inicialmente em regime fechado para crimes contra a mulher, a caracterização da violência psicológica como crime, a caracterização do stalking como crime, como acabou acontecendo na semana passada, um projeto da senadora Leila, que acabou sendo aprovado e nós agora pedimos a sanção desse projeto e ambiciosamente e com a certeza de que o Brasil precisa avançar, nós ainda estamos atuando no Executivo, a AMB, que, como foi dito, é a maior associação de magistrados, eu acredito, do planeta, em países democráticos pelo menos. Nós pretendemos que o governo federal aprove finalmente a Estratégia Nacional de Combate à Violência contra a Mulher, para que tenhamos, enfim,
metas, prazos de cumprimento e uma unificação de estatísticas no país, já que cada estado coleta e apresenta essas estatísticas de forma distinta. Agora, doutora Renata, os mecanismos legais, como a senhora bem falou, já estão aí postos, mas a gente sabe que o Brasil ainda é um país que mata muito as mulheres. Eu queria que a gente falasse um pouquinho agora sobre o feminicídio. É importante qualificar o feminicídio de uma forma autônoma, ao invés de ele ser só um qualificador do homicídio, por exemplo, como ocorre agora? Exatamente, esse é um dos itens do pacote Basta. Já há projetos legislativos que debatem essa autonomia. Foi muito difícil, primeiro, para o Brasil caracterizar o feminicídio. Essa foi uma lei de 2015 e nós entendemos que agora o país já está amadurecido para tornar o feminicídio um crime autônomo do delito de homicídio. Ele hoje figura como uma qualificadora no artigo 121, que é matar alguém, e nós pretendemos agora que seja acrescido uma letra ao artigo 121 que torne o feminicídio, enfim, um crime autônomo. Isso vai gerar no país toda uma consciência de que matar mulheres é algo absolutamente reprovável e vamos conquistar também toda uma atuação com perspectiva de gênero. Decisões que mencionem exatamente essa violência contra a mulher, petições de advogados, da Defensoria Pública, manifestações do Ministério Público nesse sentido. Ressaltando esses crimes, nós entendemos que a sociedade brasileira evoluirá e, portanto, protegerá mais a mulher e inibirá a ação nefasta desses homens que ainda praticam crimes violentos contra mulheres. O feminicídio, ele geralmente acontece em ambientes domésticos, é onde a gente mais verifica que esses crimes aconteçam, em relações familiares, em relações de coabitação doméstica, pela condição de mulher. Então, é o homem atacar a mulher por ela ser mulher, subjugando aquele ser humano pelo seu gênero, por ela ser do gênero feminino. E, doutora, o Brasil hoje, ele tem os mecanismos ali para as mulheres procurarem, né? A gente tem varas especializadas, a gente tem delegacias. Esses instrumentos, eles já são suficientes? A gente sabe que nem todo o Estado brasileiro, nem todas as cidades contam com esses mecanismos e de acolhimento, inclusive, para essas mulheres. Eu gostaria que a senhora falasse como é que o judiciário ele se comporta, né, nessa questão de oferecer esses instrumentos às varas especializadas. Em verdade, o judiciário é que mais está equipado em termos de combate à violência contra a mulher. Nós temos em todos os estados brasileiros coordenadorias de violência contra a mulher, temos varas especializadas e medidas protetivas são a todo momento concedidas. Mas o que há é um déficit de segurança pública e por isso que nós estamos tanto tentando ajudar a segurança pública, porque é necessário canalizar recursos financeiros e recursos humanos para que as polícias nos estados consigam fazer a fiscalização das medidas protetivas aplicadas e consigam fazer as rondas, né, com a Patrulha Maria da Penha, para que evitem que esses crimes aconteçam. Em alguns estados, e por exemplo o Distrito Federal, que acabou de regulamentar inclusive a Lei Código Vermelho, nós temos alguns projetos em que aquelas famílias que foram envolvidas em violência familiar, elas são monitoradas. Então, não só a mulher vítima, ela é monitorada, mas como o agressor é fiscalizado. E aí o índice de reincidência de violência nessas famílias é quase zero. Então, o que há é a necessidade da presença do Estado nesses ambientes para coibir essa violência, que é uma violência, é importante que se diga, que acontece no seio da família, então ela é repetida por aqueles filhos, né? Eles crescem achando que é possível a mãe ser xingada, que é possível a mãe ser humilhada, que é possível aquela violência econômica em que o marido retira todo o salário da mulher ou sua condição de subsistência. Então é uma cultura que precisa ser rompida e só será rompida através de, claro, projetos educativos, a educação é a base de tudo, mas também
pela presença do Estado, fiscalizando e realmente cuidando daquelas famílias que já se envolveram em casos de violência contra a mulher. A política que é adotada hoje no país, inclusive a gente tem o Ministério das Mulheres, no seu entendimento, é a política adequada? Ela ainda é insuficiente em todos os sentidos. Se ela fosse a política adequada, nós já estaríamos avançando e o Brasil não ocuparia o 5º lugar de país mais violento do mundo. O Brasil, veja, só fica atrás de Rússia, Honduras, Guatemala, Venezuela. Países que notadamente descumprem direitos humanos. O Brasil assinou inúmeros tratados de direitos humanos, de cumprimento de normas internacionais e não está cumprindo esses tratados. Então, a política precisa avançar, existe uma boa vontade de todas as instituições, mas, como eu disse, a AMB pleiteia a existência de uma estratégia nacional para que todas as instituições que têm a responsabilidade no país de combater esse mal, que não é um mal brasileiro, é um mal da humanidade, que essas pessoas consigam institucionalmente conversar, criar essas metas, estratégias e canalizar recursos financeiros. Existem inúmeras entidades internacionais, Banco Mundial, BID, que fornecem recursos financeiros para projetos de combate à violência contra a mulher, mas a gente não consegue sequer apresentar esses projetos. Então, é necessário que haja uma articulação nacional e institucional para que o país avance. Doutora, a senhora falou no início da sua fala a respeito do stalking, né, que é a perseguição que acaba que muitas mulheres vêm sofrendo nessa nova forma que a gente vê de universo. A gente tem as redes sociais aí também possibilitando o avanço desse tipo de perseguição. Há no Legislativo, inclusive no Senado, uma proposta já aprovada para poder tornar esta perseguição crime. Eu gostaria de saber como é que o Judiciário hoje trata essas questões. O stalking ele é uma fase anterior à violência grave, ao feminicídio. Então, a AMB ela trabalha para a aprovação de todos esses projetos legislativos, que são fases que a gente chama de antecedentes, ou seja, elas acontecem antes das mortes, para que a gente consiga uma proteção maior à mulher. A AMB, mais uma vez, apresentou o pedido de sanção ao presidente da República. A gente pretende uma audiência com o presidente em breve para mostrar a importância da criminalização dessas condutas antecedentes, de modo que a gente consiga evitar o mal maior, que é exatamente a morte de mulheres. E nessa mesma linha, tal como nós pedimos a aprovação do crime de stalking, dentro do pacote Basta também há o pedido de aprovação da criminalização da violência psicológica, que é aquela violência que vai subjugando a mulher à condição quase de um ser sem expressão na sociedade e que geralmente gera também uma violência maior, uma violência grave e depois até a morte dessa mulher. Então são fases antecedentes que não eram percebidas e que agora, além de percebidas, são importantes de serem criminalizadas para que nós tenhamos uma efetiva proteção da mulher brasileira. Doutora Renata, neste ano está completando 10 anos da morte da juíza Patrícia Acioli, um crime que chocou o país e foi um caso ali de um assassinato envolvendo milicianos. Neste momento, há uma pergunta no Brasil também sobre quem mandou matar Marielle e suspeitas de envolvimento de milicianos. A senhora vê alguma semelhança entre esses casos? A princípio são aparentes coincidências, porque no caso da juíza Patrícia Acioli foi comprovado que foi uma ação de policiais militares, oriundos daquele batalhão em que ela atuava. Para quem não conhece, a comarca de São Gonçalo é uma das comarcas mais populosas do país, e naquela comarca atuava grupos de funcionários públicos da polícia que agiam fora da lei. A Patrícia foi vitimada com 21 tiros por milicianos que se encontram cumprindo pena pelo assassinato. No caso da Marielle, há suspeitas de que a ação teria sido perpetrada por milicianos, mas ainda não há comprovações, tanto que 3 anos de morte da Marielle completados essa semana, ainda não se desvelou a autoria do crime. Então, o que eu posso dizer é que há especulações na imprensa, eu leio todos os dias, de que a ação também teria sido direcionada em razão da condição
de poder que a vereadora ocupava pela sua atuação política, pelo seu dever de ofício, mas nada disso ainda comprovado. No caso da Patrícia Scioli, eu repito, foi comprovado, os milicianos se encontram presos e cumprindo pena por este crime. Nós esperamos que qualquer ação da milícia, e no Rio de Janeiro é uma triste realidade a ação das milícias, isso não é nenhuma novidade, isso está todo dia estampado nos jornais, precisa ser combatida com uma articulação melhor e maior para que nós não tenhamos crimes como esses contra Marielles, Patrícias e tantas outras mulheres e homens que cumprem o seu dever de ofício. A senhora se sente segura no seu dia a dia de trabalho, justamente nessa área criminal aí no Rio de Janeiro? Eu já fui ameaçada várias vezes, eu já tive escolta policial, mas eu costumo dizer o seguinte: quem não sente segurança na sua atuação precisa mudar de área, porque ninguém pode viver, né, com esse sentimento de insegurança e de achar que a qualquer momento pode ser vitimado. Eu não me sinto absolutamente segura, como nenhum cidadão brasileiro, eu imagino, no nosso país, porque a violência ela assola todos os estados brasileiros. Mas eu me sinto cumpridora do meu dever, eu me sinto de verdade uma juíza criminal e tomo todas as minhas precauções quando eu assumo algum caso que tenha alguma repercussão, em que eu seja efetivamente ameaçada. Eu mudo a minha rotina de vida, eu tenho cautela para não estar na rua sem observar se eu estou sendo seguida, eu saio, né, da minha exposição pública. É uma vida com mais limitação em razão daquela situação que a gente convive. Mas tal como os policiais, né, em alguma situação, nós somos missionários das nossas funções, então temos que assumir esse compromisso com a sociedade. Eu sou uma juíza criminal, eu tenho compromisso de combater o crime, né, de pelo menos dar resposta para a sociedade que ela espera do Poder Judiciário, e assim tenho seguido nos meus 23 anos de carreira. O Poder em Foco vai fazer um breve intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com o Poder em Foco. Nesta edição, eu entrevisto a juíza criminal Renata Gil, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. E comigo aqui no estúdio, a jornalista convidada é Carla Lucena, repórter do SBT Brasil. Doutora Renata, a senhora é bem conhecedora da situação do Rio. Eu gostaria que a senhora falasse para a gente qual é o problema das comunidades no Rio de Janeiro e se é possível acabar com as milícias. O Rio é uma cidade que ela tem uma conformação geográfica diferente de todas as outras, né? Há muitos anos o crime organizado não foi combatido com estratégia, há um empobrecimento gigantesco da população, há uma falta de atenção do Estado àquelas comunidades, e aonde o Estado não entra, o crime organizado entra e toma conta. Então, eu penso que o Rio de Janeiro precisa de uma estratégia melhor elaborada, mas é um estado que, inclusive, está empobrecido. Todos sabem que nós passamos por diversos casos de corrupção, nós temos muitos governantes que estão presos em razão de desvios, né, do Estado. Então, é uma situação que é complexa pela sua conformação geográfica, em que as favelas estão misturadas com a classe média alta. Isso gera, né, uma disparidade de vida que é incompreendida, e eu penso que só com a presença do Estado, com educação, saúde e emprego, nós conseguiríamos superar esse problema, que não é só um problema de segurança pública. A segurança pública não resolve um problema que é estrutural e que depende de uma organização estruturante do nosso Estado, com apoio, claro, do governo federal através do Ministério da Justiça. Agora, a senhora tocou num ponto aí que é crucial. Além de ter a situação das comunidades, as deficiências econômicas do Estado, tem uma criminalidade dentro da própria estrutura de poder. Vários gestores, inclusive, presos. É uma situação de poder corrompida que ainda dá para corrigir? Como é que a senhora avalia isso hoje? Eu acredito no ser humano. Quem acredita no ser humano acredita que é possível consertar qualquer problema, seja ele mais grave ou menos grave.
É claro que com tantos anos de descaso, de leniência, né, de todos os envolvidos, inclusive da sociedade, eu digo isso, que nós precisamos ser absolutamente limpos e praticar condutas puras para que a gente também exija dos nossos governantes as mesmas coisas. Mas eu acredito que é possível através de um programa. Tem que ser um programa estruturante, né, em que estejam coadjuvados segurança, em primeiro lugar, em que estejam coadjuvados educação, saúde e emprego. As pessoas precisam ter condição de mudar de vida, de não encontrarem no crime a sua saída de sobrevivência. No Rio de Janeiro, o modelo sempre foi baseado em contravenção. Nós temos aí casos, né, antigos, né, de pessoas que eram influentes em toda a sociedade, no corpo social, que viviam à margem da lei. Então é uma quebra de paradigma, mas como eu disse, eu reafirmo, há pessoas maravilhosas nas instituições trabalhando, instituições sérias no nosso estado, Defensoria, Ministério Público, Poder Judiciário, nas polícias. Eu dou muito curso para as polícias, há pessoas de muito bom caráter e de muito boa índole, mas é necessário uma articulação institucional que até o momento ainda é incipiente. O próprio Estado é capaz de dar conta disso ou precisa de uma atuação federal? Eu penso que todo o apoio federal é importante em razão do estado financeiro do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, como eu disse, ele passa por um problema de grave crise social em razão da grave crise político e econômica que ele atravessa. Então, o apoio do governo federal nesse momento é fundamental, através de estratégia. Eu queria que a gente agora mudasse um pouco de assunto, mas não deixando de falar. A senhora falou de pessoas influentes e a gente sabe que nos últimos anos a Lava Jato acabou trazendo para a gente um arcabouço aí de condenações e também voltadas às pessoas políticas. E essa Lava Jato nos últimos meses vem sofrendo derrota e acumulando também desafetos. O que está acontecendo com a Lava Jato, doutora Renata? O que está acontecendo é a apuração de eventuais excessos, e esses eventuais excessos que tenham acontecido, isso é matéria de decisão judicial e eu não posso falar porque a Lei Orgânica da Magistratura me proíbe de falar sobre casos em apuração, mas o legado da Lava Jato para o Estado brasileiro é inegável. São inúmeros profissionais abnegados que trabalharam pela apuração da corrupção. Agora, não importa o nome que se dê a qualquer operação que apura a corrupção. O que importa é que os sistemas de apuração da corrupção sejam sempre depurados, melhorados, para que o Brasil também consiga avançar nessa seara. Nós sabemos que o Brasil também ocupa rankings negativos, né, no que pertine ao combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. Eu mesma fui avaliadora internacional pelo GAFI, que é o Grupo de Ação Financeira Internacional na América Latina, fui avaliadora do Chile, e nós sabemos as discrepâncias que existem entre os diversos países, né, da comunidade europeia, da comunidade latina. O Brasil precisa de um sistema mais potente anti-lavagem, que não pode ser só relegado à justiça criminal. O sistema anticorrupção e antilavagem não pode estar só concentrado na segurança pública, no sistema de justiça criminal. A gente precisa de estruturas no governo brasileiro que funcionem e que previnam a ocorrência desses crimes. A atuação que a gente vê hoje é só uma atuação repressiva, né? Os crimes são cometidos, nós temos a persecução penal, eventuais condenações, recuperação do dinheiro, que nem é toda a recuperação do dinheiro que efetivamente é desviado. O ideal seria que o país tivesse, dentro das suas controladorias, dentro dos seus sistemas, das agências que já estão organizadas, sistemas fiscalizatórios mais eficientes. Nós temos leis potentes também no sistema brasileiro que podem ajudar nesse combate à corrupção, que poderia ser mais preventivo e menos repressivo. Uma das decisões mais recentes, que foi uma derrota para a Lava Jato, foi a decisão do ministro Edson Fachin, que anulou
os processos e as condenações do ex-presidente Lula. Em relação a esse caso, sendo confirmado a partir daí, e inclusive há uma expectativa muito grande para outro desdobramento, que é a investigação e a avaliação de suspeição do ex-ministro Sérgio Moro. Se caminha para isso, seria enterrar a Lava Jato, dizer assim, pronto, tudo que foi feito da Lava Jato agora vai para o lixo e pronto. E aí todo mundo pode, inclusive, recorrer, empresas, condenados, as pessoas, né, pessoas e empresas condenadas podem recorrer, pedir indenização do Estado. Em tese, pensando numa situação dessa, como é que dá para avaliar? Isso seria possível de ocorrer? Eu penso que no Brasil a gente tem uma visão muito certo ou errado, né? Derrota ou vitória. Isso não é assim. O legado da Lava Jato é irrepreensível, foram bilhões que já foram recuperados em favor do Estado brasileiro e isso não tem volta. Agora, eventuais erros que sejam detectados, né? E agora me parece esse caso não está definitivamente julgado, é preciso que nós aguardemos a decisão da nossa Corte Suprema, que é a corte que tem atribuição aí para julgar esse caso no momento, para saber se houve defeito ou se não houve defeito durante o processo. Mas eu penso que o legado e tudo que foi apresentado ao país durante a Lava Jato serve como um sistema anti-lavagem. A gente tem aí hoje, todas as empresas brasileiras têm compliances internos, né? A própria Petrobras, que teria sido a maior vítima desses crimes, ela hoje tem resultados positivos em seu patrimônio, em sua análise contábil. Então, eu não vejo como derrota. Agora, eventuais erros que tenham sido cometidos e que sejam apurados, o que ainda não está definitivamente decidido, podem ser evidenciados. Isso acontece em qualquer sistema de justiça e não é diferente aqui no Brasil. Agora, também dizer que tudo foi feito errado, que todas as instituições que atuaram e todos os integrantes das instituições que atuaram de forma incorreta, isso também ainda não é certo de ser dito e nem foi apurada essa conduta funcional desses supostos envolvidos. Então, eu aconselho que nós aguardemos o desenrolar desses fatos e os julgamentos que estão por vir para que a gente tenha um juízo de valor adequado do que efetivamente ocorreu, levando-se em consideração até que a sociedade brasileira ainda não conhece todos esses diálogos que efetivamente teriam sido divulgados, se eles são lícitos, ilícitos. Então, isso tudo ainda é nebuloso e a gente precisa aguardar que os juízes que são os responsáveis pelo julgamento desses casos se pronunciem definitivamente. Agora, doutora, ainda falando sobre a decisão do ministro Edson Fachin, há umas críticas em relação a essa decisão do ministro e uma delas é que seria, como enviou o caso agora para a Justiça do Distrito Federal, seria uma forma de repente, retroceder e até retrasar, né, o julgamento desses casos. A justiça brasileira, infelizmente, ainda é vista como uma justiça que não pune quem comete esses crimes. Como é que muda essa percepção? Através dos sistemas legislativos, né? Há projetos de lei, inclusive eu me lembro de uma emenda chamada de emenda Peluso, né? Projeto de lei Peluso, que visava diminuir o número de recursos no nosso país. Isso é um problema do Estado brasileiro, o processo é longo e eu não estou dizendo isso da minha cabeça. As duas últimas pesquisas que a AMB realizou no ano de 2019, uma conduzida pelo ministro Luiz Felipe Salomão, outra conduzida pelo ministro Marco Aurélio Belize, tanto a externa, que ouviu todo o público externo que utiliza o sistema de justiça, e a interna, que ouviu os juízes, detectou que a justiça brasileira, na visão dos juízes e do público externo, é lenta. E os pontos que apresentaram os ouvidos para essa lentidão é exatamente o grande número de recursos que existe no nosso país. Para alterar isso, não é o juiz que altera quando decide, né? É o Poder Legislativo que tem que elaborar novas leis, reformas que diminuam essas instâncias recursais e alterem esse sistema. Então, na verdade, nós temos um problema, que é a lentidão, a anulação desses processos, aí, se eventualmente for confirmada, vai gerar a repetição dos atos. A gente ainda não sabe, nós não sabemos como o juiz que vai receber esses processos
vai fazer, se ele vai ter que repetir integralmente todos os atos, se ele repetirá somente o interrogatório, se ele pode aproveitar as provas, isso será novamente debatido na seara jurídica, então nós precisamos aguardar. Agora, existe um risco de prescrição, é verdade, e isso é do nosso sistema, tal como ele está aprovado hoje. Para alterar isso, só através de alteração legislativa. A gente vai falar um pouco mais sobre esse tema ainda, mas no próximo bloco, porque o Poder em Foco vai fazer um breve intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com o Poder em Foco. Nesta edição eu entrevisto a juíza criminal, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Renata Gil. E comigo aqui no estúdio, a repórter convidada é Carla Lucena, do SBT Brasil. Carla, que é setorista no Judiciário aqui em Brasília, portanto está todos os dias ali naqueles corredores de Supremo Tribunal Federal, STJ, TSE, enfim, então tem conhecimento aqui. Ela quer, inclusive, Renata Gil, complementar ainda para a gente encerrar aquele assunto do bloco anterior sobre Lava Jato. Ela ainda tem mais uma questão aqui para apresentar para a senhora, Carla. Isso, doutora Renata, só para a gente concluir, eu gostaria de saber da senhora o seguinte: ainda se discute, ainda está pendente no STF essa discussão a respeito da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, de que ele teria talvez atuado de forma parcial nos processos da Lava Jato. Eu gostaria que a senhora falasse sobre a suspeição de um juiz, de que forma isso é visto pela magistratura, e aliado a isso, eu também gostaria de saber quais são os limites, né? A gente vê a operação Spoof trazendo esses diálogos, esses possíveis diálogos, isso ainda precisa ser provado, mas essa troca de mensagens entre um juiz e as partes, né, e os procuradores, de que forma isso também é visto pela magistratura, quais são os limites? Na verdade, a gente segue o Código de Processo Penal, que diz quais são os casos de suspeição, de impedimento. Então, por exemplo, ser amigo íntimo, inimigo de uma das partes, isso tudo altera a imparcialidade judicial. Todo magistrado precisa ser imparcial. Eu costumo até explicar isso, que isso não significa ser neutro, né? Porque neutro é sabão, é shampoo, mas imparcial é aquele que não se conduz pelos argumentos que não sejam jurídicos, né? E pela amizade ou inimizade que tenha com relação ao processo. O que se discute hoje, nesse momento, é uma atuação voltada para a política do ministro Sérgio Moro. Mas é importante que se diga que o ministro Sérgio Moro, durante todo o seu tempo em que era magistrado, sempre foi tido pela magistratura como um magistrado retilíneo, um magistrado que sempre obedeceu os rigores do cargo e todas as regras do cargo. Agora, esses diálogos todos que foram divulgados causaram perplexidade em toda a comunidade, em toda a sociedade e especialmente na comunidade jurídica, e isso é exatamente o objeto da avaliação do Supremo Tribunal Federal. Avaliação que o Supremo vai poder fazer com mais profundidade, porque eles conhecem o teor dos diálogos da Operação Spoofing, coisa que nós, que somos leigos, não temos. Nós temos alguns trechos, né? Não sabemos se retirados de contexto, se não. Então, eu sugiro que nós todos aguardemos os pronunciamentos definitivos dos ministros, que são os juízes naturais, ou seja, os juízes responsáveis pelo julgamento do processo. Em torno do juiz Sérgio Moro, o que se discute é se ele teria tido uma atuação política. Eu li muitas matérias, inclusive de professores da Universidade de Yale, que se surpreenderam com o fato do ministro ter saído da magistratura e ter se encaminhado para o mundo político, em ser ministro de Estado, mas tudo isso só tem uma repercussão importante caso fique comprovado que ele atuou deliberadamente em prol, né, ou perseguindo alguma das partes. Isso a gente vai aguardar com o julgamento definitivo da sua suspeição. Agora eu mudo de assunto para falar sobre os ataques feitos ao Supremo Tribunal Federal e à Justiça, de uma forma geral. Recentemente, inclusive, a gente teve deputado federal preso por causa de ataques ao Supremo e por defesa do AI-5, que foi instrumento da ditadura. No ano passado também, em meio ao inquérito de fake news, no Supremo Tribunal Federal também, alguns ativistas manifestantes chegaram a ser detidos, tiveram busca e apreensão em suas residências, e tudo isso com base na Lei de Segurança Nacional, que também
é um instrumento da época da ditadura. No seu ponto de vista, se essa lei ela está ultrapassada, se ela cabe, ela que foi uma lei da ditadura, se ela cabe de fato neste momento ainda de sociedade brasileira e qual é o limite dela? A Lei de Segurança Nacional é uma lei que já sofreu algumas modificações, muita gente não sabe, mas é uma lei que inclusive já combinou no passado pena de morte. Há um magistrado antigo que inclusive foi acusado foi acusado e condenado à pena de morte, teve a sua sanção, a sua penalidade, sua condenação revista, né? Ele acabou sendo liberado dessa penalidade, mas é uma lei antiga, mas que contém instrumentos importantes na preservação do Estado Democrático de Direito, enquanto essa lei não for efetivamente reformada pelo Parlamento brasileiro. Muita gente não sabe, há mais de 50 investigações e movimentações penais, né, de investigação criminal baseados na Lei de Segurança Nacional nesse momento no país. Então ela é um instrumento ainda importante para a proteção do Estado Democrático de Direito, para a proteção das autoridades importantes do país, embora, ao nosso ver, ela mereça uma reforma quando ela traz conceitos jurídicos abertos, que a gente chama. E o que são esses conceitos jurídicos abertos? São normas que dependem de uma interpretação daquele que aplica. Então, como protetiva do Estado Democrático, ela é importantíssima. Nós vimos, por exemplo, esses ataques ao Supremo Tribunal Federal com fogos de artifício, com risco ao patrimônio. Então, verdadeiros ataques não só ao patrimônio estruturado da nação brasileira, mas também às pessoas que exercem esses poderes dentro da nossa Constituição, poderes que são exercidos dentro de uma Constituição democrática, de uma Constituição republicana. Então, isso é absolutamente inaceitável. Nós não vivemos numa anarquia, nós não vivemos num país sem leis, ao contrário, nós temos uma Constituição que ela é exemplo para o mundo inteiro e que precisa ser cumprida. Então, nesse sentido, a Lei de Segurança ela ainda socorre a nação brasileira enquanto ela não for alterada. Já há aproximadamente 37 projetos legislativos que pretendem aprovar uma lei de proteção ao Estado Democrático de Direito, mas essas leis ainda não tramitaram, né, no seu tempo célere, e enquanto elas não existirem, o que existe é a Lei de Segurança Nacional e, portanto, ela se aplica, sim, em vários procedimentos, tanto que as autoridades, Ministério Público, Polícia, né, têm aplicado em situações extremas, como é o caso, inclusive, do inquérito do Supremo Tribunal Federal, que apura as fake news, baseado também nessa Lei de Segurança Nacional. Só para fazer menção a esse caso que a senhora citou, é referente a Teodomiro Romeiro dos Santos, é um caso lá da década de 70, de 1970, início dos anos 1970, ele que reagiu, né, armado contra militares, e aí houve essa condenação, depois ele virou juiz, enfim, mas isso é lá 1970, portanto, bem antes da atual Constituição brasileira, que considera ali cláusula pétrea, inclusive, e não pode haver pena de morte no país. Só para deixar esse complemento aqui em relação à informação. Mas ainda sobre a Lei de Segurança Nacional, também tem episódio que tem sido citado com o uso da lei, por exemplo, e é entendido pelas associações da área de imprensa como tentativa de intimidação à imprensa, porque aí são jornalistas que são processados por algum tipo de declaração contra chefes de poderes. Tem também episódios recentes com prisão de pessoas que insultaram o presidente da República por meio de redes sociais. Então, isso fica, de certa forma, para a gente assim, peraí, qual é o limite disso? Liberdade de expressão não pode ser escudo para a prática de crime. Liberdade de expressão é um valor constitucional caríssimo a uma nação que já passou por períodos de exceção, então ele precisa ser preservado na sua forma pura, tal como ele foi concebido. A prática de crimes de ódio sob o manto da liberdade de expressão não pode ser tolerada dentro de um Estado democrático de direito. Agora, o que figura crime de ódio, o que não figura, é um limite que as autoridades do país constituídas, nós temos hoje um sistema de justiça que é muito potente, que tem responsabilização, inclusive pessoal,
de seus integrantes para saber exatamente diferir uma conduta que seja inadequada de uma conduta adequada. O que eu posso dizer, sem adentrar nos casos que estão sendo ainda discutidos, inclusive investigados, ainda são objetos de investigação, é que crimes de ódio não podem servir de manto, não podem estar acobertados, estar sob o manto desse valor constitucional que é relevantíssimo para um Estado democrático, que é a liberdade de expressão. E é importante que se diga que, inclusive para magistrados, nós somos uma das poucas nações no mundo em que os magistrados têm restrição à liberdade de expressão. No Brasil, a gente tem hoje uma regulamentação do Conselho Nacional de Justiça, que inclusive é contestada pela Associação dos Magistrados Brasileiros, o que deixa bem claro que há limites sim, à liberdade de expressão, tanto que juízes, que são integrantes de um poder da República Brasileira, sofrem hoje, pela regulamentação atual, limitação dentro desse Estado democrático. Então, prática de crime não pode ser abarcada por nenhum outro valor constitucional, por mais relevante que ele seja. Eu já estourei até o tempo deste bloco, mas eu ainda preciso só falar uma coisa, tirar essa dúvida com a senhora, porque no caso dos juízes, essa limitação em relação à liberdade de expressão, de toda forma não é uma garantia para evitar que eles se exponham e terminem gerando dúvidas em relação a decisões que venham a tomar no futuro, porque aí mostraria parcialidade em determinado tema ou outro? Em verdade, é uma limitação. A finalidade dessa limitação, se ela protege mais, se ela protege menos, isso é uma discussão que inclusive está aí no Supremo Tribunal Federal, que nós temos uma ADI, mas é uma limitação que hoje, no Brasil, só os juízes possuem. O Poder em Foco vai fazer mais um breve intervalo, eu volto já já. Estamos de volta com o Poder em Foco. Nesta edição, eu entrevisto a juíza criminal Renata Gil, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. E comigo aqui no estúdio, a jornalista convidada é Carla Lucena, repórter do SBT Brasil. Vamos falar agora de pandemia, doutora Renata Gil, porque assim, a Justiça está tendo que tomar várias decisões nesse momento de pandemia. Qual é o papel da Justiça? De que forma pode ter um protagonismo maior nesse momento que o país enfrenta? Em verdade, nós não desejamos ser protagonistas de nada, O Poder Judiciário é um poder inerte, ele depende sempre da provocação das partes, mas no Brasil hoje a Justiça brasileira tem sido chamada a tratar de todas as questões, sejam elas privadas ou públicas, da maior relevância, o que gera uma sensação do que nós chamamos de ativismo judicial, que seria uma invasão supostamente indevida no Executivo e no Legislativo. O que eu tenho dito é que o Poder Judiciário brasileiro, ele é muito demandado, então o que nós vemos é um demandismo exacerbado de toda a sociedade. As pessoas procuram o judiciário desde se a guarda do meu filho pode ficar comigo, que sou enfermeira e trabalho na linha de frente no hospital no combate à Covid, ou se deve ficar com o pai que mora a quilômetros de distância, até mesmo definir a tabela de vacinação do país. Então, são questões da seara privada, da vida privada, questões financeiras, se corta ou não corta a luz no momento de pandemia, se pode pagar ou não, ou deixar de pagar a conta de água no momento de pandemia, até uma questão relevantíssima, que é a fila de vacinação, a repartição de competências, de atribuição, de responsabilidade das três esferas federativas, do município, do estado e da federação, nesse contexto de combate à pandemia. Então, tudo isso tem sido decidido pela Justiça brasileira, as relações de trabalho que foram alteradas durante esse período de pandemia, se uma empresa pode continuar funcionando ou não com todas as dívidas que ela tem. São várias alterações em que a Justiça brasileira foi chamada. Eu dou um exemplo muito claro disso, foi quando lá no início da pandemia, no ano passado, lá em abril, um juiz do Piauí decidiu se formava antecipadamente novos médicos para entrar na linha de frente do combate à pandemia. Depois disso veio uma disciplina
né, do MEC autorizando essa formatura antecipada, e nós tivemos ainda que a Justiça atuar com as faculdades que se recusaram a fazer essa formatura antecipada. Então, são inúmeras questões que foram decididas pela Justiça brasileira. Eu trago aqui um número de 700 milhões de reais que a Justiça brasileira destinou diretamente ao combate ao Covid. A Justiça do Trabalho fez um trabalho lindíssimo, né, de entrega de equipamentos de proteção individual para os trabalhadores, exigência das regras de segurança, e juízes do país todo definiram a entrega do benefício assistencial que foi estabelecido pelo governo e que não era pago por algum motivo. Então, milhões de pessoas que puderam se alimentar e sobreviver em razão das decisões judiciais. Foram 23 milhões de sentenças proferidas até agora, mais de 1 bilhão de atos processuais praticados, o que indica que a Justiça brasileira foi a que melhor se conformou no mundo, desse mundo físico dos processos de papel para o mundo digital. Os juízes brasileiros, nós lançamos lá atrás uma hashtag A Justiça Não Para, ficaram trabalhando em serviço de plantão extraordinário, em plantão comum, e depois foram voltando às atividades em percentual reduzido, mas entregando à sociedade o que ela buscava na justiça brasileira. E, doutora Renata, falando ainda de pandemia, existem conflitos entre posicionamentos estaduais, municipais e até mesmo da esfera federal, e acaba que muitas vezes essa resposta de quem está aí, que resposta está valendo para essa pandemia, vem do judiciário. Não é perigoso isso quando há aí um conflito entre ciência, entre o que economia? Como é que se equilibra isso dentro do judiciário? Em verdade, a Justiça tem como finalidade exatamente pacificar os conflitos sociais. É o nosso papel principal. Quanto mais regras claras nós temos no sistema jurídico, melhor, que menos intervenção judicial a gente tem. Mas quando isso é necessário, os juízes têm cumprido o seu papel. Nós sabemos que é um momento difícil para todas as nações do mundo, não é só para o Brasil, saber quem é competente. Agora, nós temos também que levar em consideração que o Estado brasileiro ele tem dimensões continentais. É muito difícil padronizar ações e regras num país com características tão distintas, com uma população com tantas necessidades diferentes. Para isso existe a Justiça, ela está totalmente distribuída no território nacional, e eu penso que os números e os dados todos apresentados pelo Conselho Nacional de Justiça indicam que nós temos cumprido o nosso papel constitucional. A senhora citou esse tanto de judicialização que existe no país e com esse complemento de casos sobre a pandemia, mas a Justiça tendo que trabalhar de forma remota. Em primeiro lugar, isso atrapalhou de alguma forma essa agilidade em relação aos processos? E outra, houve um congestionamento dos demais casos na Justiça? Quer dizer, a demanda da pandemia terminou atrapalhando em relação a outros casos que precisavam também de avaliação judicial? Nós temos áreas mais sensíveis em que a falta da presença, em que a ausência, né, física de todos os interessados do processo gera algum prejuízo. Mas o que nós vemos é que os números apontaram que a Justiça brasileira se tornou, inclusive, mais produtiva com o processo eletrônico. Então, nós não vimos nenhum déficit importante e relevante a ser consertado, a ser olhado com maior atenção em razão da pandemia. Mas é claro que o distanciamento, a atividade do juiz é uma atividade humana, é uma atividade em que o olho no olho, em que os gestos, as reações, elas são muito melhor percebidas quando nós estamos num ambiente presencial. Mas nós vimos que essa conversão do físico para o digital foi eficiente e que não se perdeu com essa conversão. Então, as audiências remotas estão bem sucedidas, os atendimentos também remotos já estão se acomodando. Nós temos, inclusive, sustentações orais, o maior número de sustentações orais nos tribunais exatamente após a pandemia. Eles eram mais reduzidos quando o ambiente era presencial. Então, muitas coisas o meio digital tornou o processo mais célere e, portanto, a resposta à sociedade será mais breve.
Renata Gil, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, coordenadora da Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público, obrigada por conceder esta entrevista ao Poder em Foco. Carla Lucena, repórter do SBT Brasil, muito obrigada também pela sua presença aqui no estúdio e eu agradeço, claro, a você, telespectador, que acompanhou o programa até aqui. Você pode assistir a todos os episódios do Poder em Foco no canal do SBT Jornalismo no YouTube e também conferir os destaques desta entrevista no portal sbtnews.com.br. Ao longo de todo o mês de março, a cada domingo, eu estou entrevistando uma mulher de destaque no ambiente do poder. Domingo que vem, eu espero vocês aqui. Uma boa semana a todos.